Bom, a maioria das pessoas, elas não querem viver para sempre porque elas associam envelhecimento com doença. Eu acredito que muitos aqui, se não todos, assim como eu, já sofreu vendo uma pessoa amada morrer devido a uma doença do envelhecimento. Eu venho de uma família pequena. Quando eu nasci, os meus avós paternos já tinham falecido. E uma vez, um amigo de São Francisco, Mark Kutakovsky, uma vez me falou, se envelhecer fosse um produto, ninguém compraria. Porque ninguém quer envelhecer, ninguém quer passar pelas dores do envelhecimento. Como eu ia dizendo, quando eu nasci, meus avós paternos tinham falecido. Doença cardiovascular e câncer pulmonar. A minha mãe, ela é imigrante. E o meu contato com os meus avós maternos, ele era restrito durante a minha infância. Essa foi a última foto que eu tirei com os meus avós. Não estão ouvindo? Agora estão ouvindo? Ok, sim. Bom, essa foi a última foto que eu tirei com os meus avós maternos, os dois em vida. 8 meses após essa foto, meu avô faleceu de outra doença relacionada ao envelhecimento, câncer de pâncreas. Eu tinha 10 anos nessa altura e foi na mesma época que clonaram a ovelha Dolly. E sempre tinha nos jornais notícias sobre a ovelha Dolly. E eu lembro de uma vez, ao ver o Jornal Nacional, ter comentado com minha mãe. A gente devia ter clonado o vovô. E foi naquele momento que despertou meu interesse pela ciência. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa para solucionar algum problema da saúde. Eu ingressei no curso de biologia com o objetivo de estudar células-tronco e o seu potencial regenerativo. Ainda durante o curso, eu procurei o laboratório do professor Alfredo Góes, na UFMG, e lá eu desenvolvi monografia, mestrado, doutorado, estudando as células-tronco derivadas do tecido adiposo e o seu potencial regenerativo. E foi assim que eu fiquei magrinha, porque eu tirei toda a minha gordura para dedicar ao meu doutorado. Só que, o que acontece? Quando a gente está na academia, toda pesquisa que a gente faz no laboratório, ela é depois, o objetivo principal é gerar conhecimento, é produzir conhecimento para a comunidade científica. Então, a gente publica em artigos científicos, a gente apresenta em conferências, só que aquilo não me satisfazia. Eu queria, na verdade, ver aquele conhecimento que eu estava tendo no laboratório chegar nas mãos da população. Então, como resolver esse problema? Empreender foi a solução. Esse aqui é o time que compõe a OneSkin hoje. A OneSkin, na sua base formadora, ela tem 4 mineiras doutoradas pela UFMG e um colombiano que se doutorou aqui na USP e que gosta de pão de queijo. Então, a gente se juntou porque a gente tinha essa vontade de fazer alguma coisa para trazer para a população. Quando eu terminei meu doutorado, e o doutorado, a Juliana e a Carol, a gente era do mesmo laboratório, eu voltei, porque eu tinha feito parte do doutorado em Portugal, voltei para Portugal para desenvolver um pouco mais do meu lado científico. E lá em Portugal eu comecei a empreender. Eu criei uma startup que fornecia células-tronco do tecido adiposo para o tratamento de animais. Nessa mesma altura, a Juliana, a Carol e a Mariana, lá em Belo Horizonte, elas também começaram uma startup. E a startup, a ideia inicial era, vamos fornecer uma plataforma com células humanas para avaliar a eficácia de novos fármacos e assim evitar o uso de animais. Tanto eu lá quanto elas cá, a gente estava passando pelas mesmas dores. Falta de investimento, falta de mentoria, como trazer aquela ideia do papel para ser realmente algo viável. E no meio dessa dificuldade toda veio uma oportunidade. Em 2016, a Carol ela se mudou para São Francisco e levou aquela ideia primária de ter tecidos humanos para avaliar a eficácia de novas moléculas para um programa de aceleração específico para startups de biotecnologia, que é o programa chamado IndieBio em São Francisco. Essa participação nesse programa foi um divisor de águas, porque pela primeira vez a gente teve acesso à mentoria necessária para poder fazer a nossa ideia ser viabilizada e a gente foi challenged, que eu esqueci a palavra agora,
a realmente buscar o maior impacto dessa tecnologia. Ou seja, o Vale do Silício faz essa mentalidade. Aquela ideia primária de apenas testar a viabilidade de novos fármacos, ela não impactaria assim tantas pessoas. O que você consegue com essa ideia transformar em algo que realmente vai impactar milhões e milhões e milhões de pessoas? E foi nesse momento que a Carol me convidou para se juntar depois, quando essa ideia da OneSkin foi transformada, me convidou para sair de Portugal e juntar a OneSkin para ser a diretora científica e conduzir a parte científica da OneSkin. E o Andrés, o colombiano, ele já tinha tido uma startup de biotecnologia, ele veio para ajudar na parte do business. Então, o que mudou na ideia? Bom, a gente passou de ser uma empresa que ia simplesmente validar produtos, a eficácia e segurança de produtos, para ser uma empresa que ia gerar novos produtos. E aí a gente foi para a vertente do envelhecimento e a ideia foi, vamos reverter o envelhecimento. E é isso que o mindset do Vale do Silício faz. Ele faz você transformar uma ideia inicial pequena e tirar o maior dessa ideia para ela poder impactar o maior número de pessoas. Como eu tinha dito, uma startup de biotecnologia, a gente no Brasil e eu em Portugal, a gente passou por dificuldades. Por quê? Startups de biotecnologia têm algumas particularidades. Elas necessitam um alto investimento inicial, elas demoram para ter o retorno financeiro e têm um alto risco. Mas o risco é proporcional à capacidade de impacto que essas tecnologias podem gerar. Porque uma empresa de biotecnologia, ela vai impactar diretamente na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Então, as empresas que dão certo em biotecnologia, elas são capazes realmente de ter um retorno muito maior do que outras empresas de tecnologia em geral. E para a gente estar no Vale do Silício, foi estar emergido num cenário de inovação e empreendedorismo, onde a gente se sente inspirado no dia a dia por várias histórias e a gente tem as mentorias, o networking necessário para poder passar pelas dores. Estar em São Francisco não é a solução dos problemas, não é porque está lá é que vai solucionar todos os nossos problemas. Os desafios, eles começam do dia que você chega lá e eles permanecem todos os dias durante todo o processo. Então, desde a cultura, a língua estrangeira, a distância da família, a distância dos amigos, todos os desafios que a gente vai passando todos os dias, com o desenvolvimento da ciência. Mas eu vejo que nós brasileiros, a gente está tão acostumado a diversidades que estar nesse cenário é uma vantagem. A gente consegue ter mais resiliência e a gente consegue superar essas dificuldades com uma certa facilidade. O principal é realmente você estar engajado em acreditar naquele propósito do que você está fazendo, porque as dificuldades elas vão permanecer todos os dias. A gente se viu lá no Vale do Silício num momento muito peculiar, muito específico. Hoje, a gente vive a ciência, e a Tiffany Vora falou muito bem na palestra de hoje, a nossa ciência ela chegou a um nível de que nós temos ferramentas necessárias para entender muito bem todo o complexo do que é um organismo vivo. O nosso DNA ele está 100% sequenciado e a gente tem ferramentas de adição do DNA, a gente tem ferramentas de manipulação desse DNA. O nosso código da vida ele é maleável. Ou seja, o Prêmio Nobel de Medicina de 2012, o Yamanaka, ele em 2006 ele publicou uma pesquisa em que ele mostrou que se você pegar uma célula adulta e você induzir os genes corretos nessa célula adulta, você consegue voltar ela para um estágio completamente embrionário. A gente começa como um embrião, se diferencia e transforma em um adulto, e esse processo ele pode ser revertido, ele pode ser reprogramado. E isso mexe com o imaginário de todas as pessoas. A gente agora consegue manipular o nosso código da vida.
Então começou a surgir uma onda de muito investimento na área de longevidade, na área de como estender ou como melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para terem ideia, a Google, por exemplo, eles lançaram um centro de pesquisa chamado Calico, que é 100% destinado a entender e estudar os processos do envelhecimento. A Y Combinator, que é a maior aceleradora de tecnologia do mundo, foi quem acelerou o Dropbox, a Airbnb. Ano passado, ela criou um programa específico para startups de biotecnologia que queiram solucionar problemas ligados ao envelhecimento. Então, a gente se viu na fase desse momento de revolução da longevidade. Mas o que há de tão novo nesse processo do envelhecimento? O que está gerando tanta euforia? Bom, se olharmos há 100 anos atrás, no início do século passado, a expectativa de vida de um ser humano era de 40 anos. A maior adversidade que nós enfrentávamos era de vencer as epidemias, as grandes infecções. Quando vieram avanços na medicina, como a descoberta dos antibióticos e depois as vacinas, isso possibilitou que nós humanos passássemos a viver mais. E a partir do momento que a gente passou a viver mais, vieram novas doenças que antes não eram frequentes ou ainda não existiam. E doenças crônicas como cânceres, diabetes, doenças cardiovasculares. E qual que foi a primeira vontade do homem? Vamos curar essas doenças, certo? Nas últimas décadas, bilhões foram investidos tentando encontrar a cura de diversas doenças como Alzheimer, câncer, diabetes. E até hoje há muita frustração porque não chegamos na cura da maioria dessas doenças. Mas se entendermos o que está acontecendo com o nosso organismo, a gente vai perceber que chega numa certa idade, a chance de se obter qualquer uma dessas doenças cresce exponencialmente. Ou seja, alguma coisa está mudando ao longo do nosso processo do envelhecimento que nos torna susceptíveis a termos mais dessas doenças ligadas ao envelhecimento. E a gente a comunidade científica começou a entender quais são os mecanismos celulares que estão envolvidos nesse processo do envelhecimento. E a senescência celular é considerada hoje um dos fatores principais desse processo de envelhecimento. Eu vou ter que chegar aqui, vai ser vou tentar fazer uma analogia bem simples para vocês entenderem, mas o que é então essa senescência celular, o que é uma célula senescente? Bom, nós estamos expostos todos os dias a fatores de risco que estão causando danos no nosso DNA. O próprio ato de respirar gera estresse oxidativo, irradiação, poluição, estresse. Tudo isso faz com que o DNA dentro das nossas células sofra pequenas mutações e o que pode danificar o funcionamento daquela célula. Normalmente, principalmente quando a gente é jovem, a gente tem sistemas de reparo que cuidam de normalizar o DNA da célula para continuar tudo em perfeita homeostasia. Entretanto, à medida que a gente vai envelhecendo, essas células elas começam a acumular mais danos. E aí o nosso corpo faz assim, quando uma célula começa a acumular dano demais, vamos parar essa célula e vamos tentar eliminar essa célula, porque essa célula com dano no DNA pode virar um tumor, ou pode começar a danificar, pode causar alguma coisa de ruim. E quando essa célula para de proliferar, ela se torna uma célula senescente. E aí ela secreta sinais para o nosso sistema de defesa vir cá e eliminar essa célula. Mas quando a gente envelhece, esses sinais já não funcionam tão bem, o nosso sistema de defesa não elimina e essas células acumulam no nosso tecido. E o que elas fazem dentro do nosso corpo é semelhante a uma maçã podre num cesto de maçãs boas. Quando a gente tem uma maçã podre num cesto, as outras maçãs começam a ficar podres, não é? Você tem que tirar aquela maçã podre para garantir que as outras continuem saudáveis. E é isso que essas células senescentes fazem. Elas começam a danificar os nossos tecidos. E aí, quando elas começam a danificar, porque elas não estão sendo eliminadas, elas propiciam um ambiente inflamatório, um ambiente mais susceptível ao surgimento de doenças. Muitas vezes, essas células são chamadas de células zumbi, porque elas deveriam estar mortas, mas não estão, e estão dentro do nosso corpo causando terror.
Então, já se sabe hoje que essas células acumulam em diferentes tecidos e que elas contribuem, elas têm um papel em diversas doenças crônicas, como Alzheimer, como osteoartrite. E na pele, elas contribuem para a flacidez, para o surgimento de rugas e para o surgimento de doenças de pele, como câncer de pele. Realmente quase um filme de terror, se a gente pensar em células zumbi acumulando no nosso organismo. A boa notícia é que, recentemente, cientistas nos Estados Unidos mostraram que, se eliminarmos essas células senescentes do nosso organismo, somos capazes de viver mais tempo com saúde. Então, o que isso quer dizer? Aqui eu tenho 2 animais, eles têm a mesma idade, um deles teve as células senescentes removidas e o outro não. E claramente a gente pode ver que os sinais do envelhecimento, eles estão muito mais acentuados nos animais que mantêm as células senescentes. A remoção das células senescentes, ela fez com que atrasasse os animais, demorassem mais a adquirir as doenças crônicas e até vivessem mais tempo. A gente viu isso sendo comprovado em modelos de laboratório, como camundongos. Agora, o que eu vou mostrar a partir de agora para vocês é que é possível eliminar células senescentes em tecidos humanos e que isso pode beneficiar a saúde humana. Nós, na OneSkin, a gente acredita que o tecido humano é o acesso mais fácil para poder fazer uma translação que vai ter sucesso numa terapia futura. Então, o que a gente faz no laboratório? A gente cresce peles humanas no laboratório. E muita gente fica curioso, como que são essas peles humanas? Macroscopicamente falando, elas parecem com isso que vocês estão vendo aqui. É assim que elas ficam dentro de uma placa de cultura. E quando a gente olha assim, mas isso não parece uma pele, isso é mesmo uma pele? Então, vou mostrar para vocês num corte histológico, quando a gente corta essa pele e a gente compara com a pele humana de biópsia, a gente vê que a morfologia da nossa pele humana de laboratório, ela é bastante semelhante, ela replica muito bem a pele humana de uma biópsia. Mas o nosso diferencial não é esse. A gente não só cresce peles humanas no laboratório, a gente é capaz de replicar o envelhecimento da pele humana em laboratório. Então, a gente é capaz de criar uma pele que é semelhante a uma pele de um bebê, uma pele adulta e uma pele madura. Tendo essa ferramenta, nós conseguimos entender o que exatamente está acontecendo no processo do envelhecimento. E o que a gente observa é as mudanças na morfologia da pele, aquela camada mais de cima, que é a epiderme, ela começa a se tornar mais fina com o envelhecimento. A gente comprovou, existem mais células senescentes quando estamos envelhecendo. E a gente consegue analisar também quais são os genes que estão sendo ativados e não ativados nesse processo do envelhecimento. Então, essa plataforma, ela tem um potencial muito grande, porque a gente agora, de uma forma mais efetiva, é capaz de validar o que realmente uma molécula estaria fazendo numa pele envelhecida e qual o potencial dela de rejuvenescer ou trazer essa pele para ser próxima a uma pele jovem novamente. Então, como eu tinha dito, como a gente viu que células senescentes elas acumulam na pele, a OneSkin desenvolveu uma plataforma para identificar novas moléculas que iriam realmente atuar na causa do envelhecimento, ou seja, na remoção das células senescentes. Nós fizemos uma triagem com centenas de moléculas novas, que ainda não estão descritas, moléculas que foram uma parceria com uma outra universidade brasileira, a Universidade Católica de Brasília, e a gente identificou um grupo, e mais especificamente uma molécula que a gente chama de OS1, que consegue eliminar 25 a 50% das células senescentes sem causar toxicidade. Então, nessa imagem, essas manchas azuis que vocês estão vendo são as células senescentes. E vocês podem ver que quando a gente trata com a molécula, a gente reduz o número dessas células azuis. Tendo uma molécula que é capaz de eliminar células senescentes, a gente foi avaliar o que essa molécula faria num tecido humano. E o resultado que a gente teve foi realmente impressionante aos nossos olhos.
A pele, depois de ser tratada com a molécula que remove as células senescentes, ela volta a adquirir aspectos morfológicos e genéticos de uma pele saudável, de uma pele jovem. Se vocês olharem para a espessura daquela epiderme, eu marquei, vamos dizer, o mais fácil de visualizar aqui agora. Essa epiderme, na pele envelhecida, ela está mais fina, e quando a gente trata com a nossa molécula, a gente consegue aumentar a espessura da epiderme. E não só isso, a gente consegue também melhorar a produção de colágeno e de outras moléculas que dão funcionamento da pele. Se compararmos com o que está no mercado, que é considerado padrão ouro para o tratamento do envelhecimento, que é no caso do retinol, o efeito que a gente vê é contrário quase. O retinol na pele, ele causa uma inflamação exacerbada, ele induz uma proliferação da pele para ele descamar a pele. Quem aqui já usou sabe que causa vermelhidão, irrita, peeling, a pele começa a descamar, e com isso cria uma falsa ilusão de que você está renovando a sua pele. O efeito que a gente vê, se a gente voltar à analogia das maçãs, é que a nossa pele envelhecida, quando tratada com o que está no mercado, ela é maquiada, mas no interior você continua tendo as causas do envelhecimento. Você continua tendo células que estão deteriorando o seu tecido. E com a tecnologia da OneSkin, o que a gente vê é que a gente trata a saúde do tecido e isso se reflete na parte exterior. O objetivo da OneSkin é mostrar que uma molécula, que é o tratamento da saúde da nossa pele, não pode ser levado, tem que ser levado em consideração os avanços científicos e tecnológicos. O retinol foi uma molécula descoberta nos anos 50 e que foi desenvolvido para o tratamento de acne. E até hoje ele é usado para tratar envelhecimento. Ele não trata a causa do envelhecimento. A gente tem que se permitir usar coisas que realmente são comprovadas cientificamente para tratar a causa do envelhecimento. E eu fico muito feliz e satisfeita de dizer que a OneSkin vai conseguir trazer toda essa ciência comprovada no laboratório na forma de um creme de aplicação tópica que vai ajudar a população a tratar os sinais do envelhecimento da pele. Estamos com o plano de lançar uma linha de cosmético até o final desse ano. E o principal objetivo da OneSkin não é promover somente a beleza. A OneSkin, ela quer promover a saúde do seu tecido. E isso, consequentemente, vai melhorar o aspecto da pele e vai melhorar a saúde. A pele é o nosso ponto de partida, porque a gente não vai parar por aí. Se pensarmos que a pele é o nosso maior organismo do corpo, que está em contato com todo o nosso corpo humano, tratar a saúde desse tecido vai ter uma influência de fora para dentro no que está envelhecendo dentro do nosso corpo. Eu não vejo como está o meu pulmão, eu não vejo como está o meu coração, mas eu sei como está a minha pele. Os sinais do envelhecimento, eles se mostram pela pele e eles são visíveis. Então acreditamos que se tratarmos a nossa pele como um todo, podemos diminuir os níveis de inflamação global e talvez até prevenir o surgimento de outras doenças em outros órgãos. Além disso, essa molécula que nós identificamos, ela tem um mecanismo de ação que ele é semelhante a diferentes tecidos, ou seja, ela pode ser explorada para o tratamento de outras doenças crônicas. E uma das coisas que a OneSkin tem bastante interesse é avaliar o potencial dessa molécula de aumentar o tempo de fertilidade da mulher. É um mito achar que a mulher nasce com o mesmo número de óvulos e eles vão acabar aos 35, 40 anos. Existem aí mecanismos e a gente pode trazer plasticidade a esse sistema reprodutor e aumentar o tempo e dar mais liberdade para as mulheres, aumentando o tempo de fertilidade. Bom, aqui eu trago algumas outras empresas que estão inovando na área do envelhecimento, que estão lá no Vale do Silício, na sua maioria. Provavelmente, num futuro muito próximo, vocês vão ouvir falar nessas empresas. Algumas delas, como a OneSkin, elas têm como alvo as células senescentes, mas olhando para outras doenças crônicas. Nós temos muito da inteligência artificial sendo usada para identificar os biomarcadores que vão nos dizer a saúde do nosso organismo. Porque identificando, entendendo os sinais que o nosso corpo dá, a gente pode
predizer o que vai acontecer e em que estado de saúde nós estamos. A OneSkin, ela entra nesse cenário representando o Brasil na vanguarda das terapias contra o envelhecimento. E aqui eu ressalto o quão é importante investirmos em ciência e tecnologia e o quanto isso pode trazer progresso para uma nação. Se olharmos para as causas de morte do Brasil hoje, 70% estão relacionadas com doenças do envelhecimento. A expectativa de vida de um brasileiro é de 72 a 79 anos. 15 a 20% desse tempo ele é passado sendo acometido por alguma dessas doenças crônicas. O nosso sistema de saúde acaba gastando a maior parte do seu financiamento tratando essas doenças crônicas. Agora imagina se as pessoas passam a não ter mais essas doenças crônicas ou terem numa fase mais avançada da vida. O impacto social vai ser muito grande, porque vamos ter mais dinheiro para poder ser destinado para outras aplicações. Nós vamos ter uma população que permanece ativa, que não é mais um custo, mas que é provedora. Uma população que, quando a gente pensa hoje, quando a gente atinge o máximo da nossa sabedoria, da nossa experiência de vida, a gente sofre a deterioração do nosso corpo. E o que a gente quer fazer é aumentar o tempo de vida das pessoas com saúde. Essas pessoas idosas que tiverem saúde, elas vão continuar podendo empreender, elas vão continuar podendo fazer trabalhos voluntários, mentorando os jovens, trazendo estabilidade familiar. E isso, com certeza, vai gerar um impacto social muito grande. Se é possível viver para sempre, cientificamente falando, não é possível ainda. A gente não tem ferramentas que nos mostram que é possível viver para sempre, mas eu posso dizer que não é impossível. A nossa ideia é permitir o que nós estamos construindo hoje, são terapias que vão ser utilizadas amanhã por nós mesmos. Essas terapias de longevidade, elas não são o futuro. Elas são o presente. E a gente quer oferecer à população maior tempo de qualidade de vida em que elas possam continuar explorando seus sonhos, vivendo ao lado das pessoas amadas e aproveitando todas as belezas que é viver. E agora eu pergunto para vocês, quem quer viver 100 anos de uma vida saudável, ativa e produtiva? Obrigada.